Irmãos, amém. Parece que eu estou pregando num lugar que eu nunca preguei antes. Falei para Martinha, eu estou nervosa. Parece que não, mas eu fico, tá, irmãos? É uma tremedeira e hoje mais nervosa um pouquinho. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24. Quero agradecer a Deus pelo carinho de vocês, amém? Há momentos na nossa vida que nada melhor do que receber carinho. A honra, a glória, o louvor, a adoração, tudo isso a gente é grandinho, sabe que é tudo de Jesus. A gente não negocia, nem chega perto. Mas o carinho, ele deixa a gente receber. Amém? Porque isso dá força para a gente continuar, né, irmã Rosângela? Dá força para a gente continuar, amém? Capítulo de número 20, versículo de número 24, do Evangelho de João. Glória a Deus, glória a Jesus. Quantos acharam, diga amém. Amém. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando nas portas, as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Pode tomar assento. É o verso 29, pastora Ana, tá? Aleluia. É uma passagem bem conhecida e a gente vai falar de um discípulo de Jesus muito especial. A gente usa muito Tomé como jargão por causa desse estigma que ele recebeu de um homem incrédulo. Então a gente sempre tem um costume de falar para as pessoas, não seja como Tomé, seja crente. Mas eu fui estudar a história de Tomé e eu achei em Tomé, na verdade eu me apaixonei pelo discípulo Tomé, porque Tomé é muito mais além do que esse estigma de incredulidade que ele recebeu. Quando a gente fala do Evangelho de João, que é um evangelho muito especial, ele se sobressai entre os 3 sinóticos, ele é o evangelho da águia, é o evangelho do Filho de Deus, é o evangelho que traz uma revelação de Jesus como Deus, é um evangelho que revela a divindade do Cristo, como nenhum outros 3 revela. João tem a graça de Deus em mostrar um Cristo divino, um Cristo que veio do céu e que voltou para o céu. É muito comum nos achados de João, você vê a expressão eu sou, o verbo ser na primeira pessoa, no presente, quando Jesus se declara, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão que desceu do céu. Não é uma expressão comum, porque quando você vai ler Êxodo, capítulo de número 6, você vê Deus se intitulando o eu sou. Quando Moisés tem dúvida a respeito de dizer ao povo de Israel quem estava o enviando. Então Deus dá uma palavra a Moisés e diz para Moisés, diz para o povo de Israel, Moisés, o eu sou me enviou a vós. Então você vê depois lá na frente Jesus se intitulando o que ele é na primeira pessoa do verbo ser, e geralmente esse título eu sou é completamente designado a Deus. Você vê Jesus dentro do Evangelho de João, diferentemente dos 3, como um Jesus que se revela no mais profundo da sua divindade,
os seus propósitos, a revelação sobre o Pai, cabe muito mais dentro do Evangelho de João do que dentro dos sinóticos. E nesse capítulo, que é o capítulo da ressurreição, em que Jesus aparece aos discípulos, surge então o momento em que o discípulo Tomé se revela um discípulo que gostaria de ter a certeza do que estava acontecendo no propósito da ressurreição. Quando a gente fala do discípulo Tomé, nós falamos de um discípulo que ele tem entre as passagens dos apóstolos, entre as passagens dos discípulos, ele é o que mais se destaca, começando do capítulo 10 de Mateus e textos paralelos. É impressionante que esse discípulo, chamado pelo próprio João, algumas vezes de Dídimo, que é o nome grego para Tomé, você vai vê-lo se destacar entre os outros discípulos de uma maneira muito especial. Tomé, na verdade, só perde para o próprio João e o apóstolo Pedro, porque ele consegue, entre os 12, se destacar de uma maneira diferenciada. O seu nome, Tomé, aparece 12 vezes em toda a Bíblia. E como eu já disse, Tomé é hebraico, é um nome hebraico que quer dizer gêmeo, e Dídimo é um apelido que João deu para ele, bem carinhosamente, porque pela história de Tomé, tudo indica que João e Tomé eram parceiros, eram amigos. Mas aonde eu quero chegar nessa biografia de Tomé? É um sermão biográfico. Nós vamos falar da vida de Tomé, da vida de fé que o homem que parecia incrédulo teve. E a Bíblia vai nos mostrar que toda a Bíblia Sagrada, ou seja, todos os evangelhos, vai tratar de Tomé como um discípulo muito dinâmico. A Bíblia nos mostra isso. No capítulo 11 de João, no versículo de número 16, ele parece um discípulo meio desapercebido, meio que alienado, quando Jesus vai dizer: vamos para Betânia, vou acordar Lázaro. E ele diz: vamos, para a gente morrer com ele também. Olha só, algumas vezes você vai encontrar Tomé, parece que desorientado, fora de órbita, parece que ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas algumas vezes você vai ver Tomé interrogando, sim, mas a Bíblia nos mostra, Jesus nunca errou na escolha de ninguém. Jesus, ele é assertivo. Para separar os 12, ele foi para o monte orar. Jesus não errou quando escolheu Judas Iscariotes. Ele não errou quando escolheu Tomé, que foi um pouco incrédulo. Ele não errou quando escolheu Pedro, que o negou. Jesus sabia perfeitamente bem quem ele estava escolhendo para aquela grande obra. Jesus sabia muito bem quem era Tomé, sua história, a sua vida. E a Bíblia vai nos mostrar que mesmo aparentemente desapercebido de algumas coisas, desavisado, sem muita discernimento daquilo que Jesus falava, você vai ver Tomé em Atos 1,13, lá no contexto da ascensão. Ou seja, por incrível que pareça, esse discípulo que às vezes parecia alienado, vamos para lá para a gente morrer com ele, algumas vezes que colocava dúvida, ele teve um ministério dinâmico durante o ministério de Jesus. Ele aparece em todo instante. Aliás, só há um momento em que Tomé não aparece. Por isso, talvez, ele duvidou da ressurreição. É da primeira aparição de Jesus aos discípulos, quando ele ressuscitou. Mas Tomé vai nos mostrar aqui, exatamente, que ele foi um discípulo dinâmico. No capítulo 1 de Atos, verso 13, ele está lá no cenáculo, junto com os 120. Ele participou da descida do Espírito Santo. Então você vê que, apesar de quem Tomé era, ele foi um homem dinâmico, um homem que se movimentou dentro do ministério de Jesus. Provavelmente Tomé, ele tenha sido um pescador também daquela época, já que era um ofício comum. Ele aparece no capítulo 21 de João, no versículo de 1 a 4, com os discípulos na pescaria, junto ao mar de Tiberíades. Então tudo indica que Tomé, ele foi esse homem também que cuidou da pescaria, que tinha esse ofício de pescador. Mas é interessante que Tomé, apesar de ser quem ele era, ele traz as maiores referências entre os discípulos. Ele se destaca com aquela alma altruísta, alienada e às vezes confusa. Ele se destaca, mas o que me chama a atenção é a inquietude e as dúvidas de Tomé.
Mas você sabe que Tomé não era o único incrédulo e nem o único duvidoso. Quando você lê o Evangelho de Marcos, capítulos 16, 13 e 14, que trata da ressurreição, você vai ver que todos os discípulos estavam com dúvida se Jesus havia ressuscitado mesmo. Qual era o problema de Tomé? Tomé não era boca fechada. Tomé duvidou e resolveu perguntar. Essa era a grande questão de Tomé. Porque se você vai ver o texto, todos eles ficaram duvidosos se Jesus realmente ressuscitou. Tanto que Pedro e João correram até o sepulcro para ver se realmente ele havia ressuscitado. E o que chegou primeiro não creu. João, quem acreditou, ao ponto de ver os lenços de Jesus lá no sepulcro. A grande questão é que Tomé não creu e ele esboçou essa falta de crença dele. Na verdade, Tomé, o que ele queria era ter certeza palpável de que Jesus havia ressuscitado. Agora, o que eu acho interessante na história de Tomé é que, além dele ter sido capaz de perguntar, ele não, e isso trouxe a Tomé esse estigma de incrédulo que o próprio Jesus colocou sobre ele. Ele tem uma história interessante. Tomé não morre com a história de que foi um homem incrédulo. A história de Tomé não termina com a história de um discípulo incrédulo. A história de Tomé vai além do que isso. A Bíblia nos mostra que esse não foi o único momento que Tomé pergunta a Jesus, ou faz perguntas a Jesus, ou duvida de alguma coisa. No capítulo 14, quando Jesus vai falar que vai subir aos céus, que vai estar com o Pai e nos preparar um lugar, Tomé lança uma pergunta no meio daquela reunião, e ele diz assim: como é que nós sabemos quem é o Pai? Nunca estivemos com Ele, como é que conhecemos o caminho? É aí que surge um dos versículos mais famosos da Bíblia, o versículo de número 6, do capítulo 14 de João, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por causa de Tomé, nós só descobrimos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque Tomé perguntou: qual é o caminho? Tomé abre uma vertente para a fé. Jesus não desprezou a pergunta de Tomé. Jesus não desprezou. Quando Jesus responde a Tomé: olha os meus lados, olha as minhas mãos, olha aqui, Tomé. Jesus está mostrando a Tomé que pode se perguntar. Jesus abre um espaço para pergunta. Porque a fé é inteligente. E eu gostei quando cantou aqui Believe, acredito. A fé é inteligente. A fé cristã não é uma fé obsoleta, não é uma fé ignorante. Mas Jesus vai puxar a ressalva para a fé. Jesus prefere que cremos, porque o conceito de fé não parte daquilo que vemos, é daquilo que cremos. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se veem e a convicção de fatos que se esperam. Esse é o conceito de fé. Escute bem, a fé na primeira pessoa do verbo ser, igual a gente conceitua Deus. Deus é, a fé é, ela não era, ela não será, ela é quando tudo vai mal, ela é quando tudo vai bem. É a fé. Mas Jesus não deixa de responder a Tomé. Ele responde. A fé não é obsoleta. Jesus responde a Tomé. Ele responde no capítulo 14, ele responde no capítulo 20. Porque Jesus gosta das coisas mais esclarecidas. Uma das coisas que mais o homem busca: qual é o caminho? Quem é a verdade? Quem é a vida? Qual é o ser humano que não quer saber quem é o caminho? A palavra caminho no grego vem de sistema, modo ou como se fazer. Quando Jesus diz eu sou o caminho, ele está dizendo eu sou o modo, eu sou a forma, eu sou o meio. Quem é que não quer saber qual é o caminho? Quem é que quer morrer? Todos nós queremos saber quem é a vida. O propósito da vida, Jesus diz, eu sou a vida. Eu sou o caminho,
Quem é a verdade? Os gregos buscavam o que era a verdade. Quem é a verdade? O que é a verdade? Jesus diz: eu sou a verdade. Mas essa resposta só veio porque Tomé trouxe indagação. Qual é o caminho? Quem é o Pai? Como é que chega até lá? A gente não sabe. Jesus responde Tomé. Jesus abre, faz uma abertura para uma fé que pode ser perguntada. Durante anos, nós pentecostais acreditamos num Deus que não deveria se fazer perguntas para Ele. É verdade. Até hoje, se tem um mito em cima do livro de Jó, que é uma das histórias mais lindas da Bíblia, usada até pela dramaturgia secular, que Jó não perguntou a Deus, Jó não questionou a Deus. Jó é o que mais fala no seu livro. 62% do livro é Jó quem fala. E no final do livro, Deus chega e diz para Jó: Jó, tu falou que era certo de mim. Seus amigos não. Deus deu maior moral para Jó. A questão é que Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Jó não murmurou contra Deus, mas o tempo todo ele questionou. Tanto que o tema do livro de Jó é uma incógnita que ninguém consegue responder. Por que o justo sofre? É fácil dizer porque o pecador sofre, porque o ímpio sofre, mas por que o justo sofre? Porque o justo sofre, é a incógnita do livro de Jó. Porque o justo sofre. Jó falou o livro inteiro, ele questionou sua inocência, sua ingenuidade, sua pureza, sua honestidade. Ele questionou o tempo todo por que aquele sofrimento. Ele fez paralelo entre o caminho do justo e do perverso. Jó sabia que era inocente. E no final do livro, Deus vai dizer: Jó, você falou que era de mim, certo. Seus amigos, não. Porque a fé, Jesus abre a fé para a gente ter respostas e perguntas. Não pergunta para Deus por que não. Não tem que perguntar para Deus o para que não. Depende da forma que você vai perguntar. Se você colocar as mãos na cadeira e falar: olha só, fala para mim, por que isso? Você vai arrumar problema. Agora, se você vem se arrastando, vem por baixo, aleluia, Deus, por que isso? Me mostra para que isso. Diz para tua filha, para o teu filho, mostra para mim. Aí ele vem na dimensão do teu quebrantamento e te responde. Ele responde, ele mostra. Tomé vem inaugurando a possibilidade de se duvidar da fé. Se duvidar da fé. Não creio, se de modo nenhum eu não tocar. Jesus falou: vem cá, Tomé, toca aqui, olha aqui as minhas mãos. Jesus poderia não responder Tomé, mas Jesus responde. Jesus responde porque Jesus sabia que a pergunta de Tomé tinha a ver com a maneira de Tomé ser questionador, ser racional. Jesus respeitou os limites de Tomé. Ele tinha um João que creu na primeira instância, mas ele tinha um Tomé que precisava pensar, que precisava de logismo, e Jesus respeitou isso. É assim que você é, Tomé. Eu não vou te jogar fora. Eu te escolhi porque eu precisava no grupo de alguém que questionasse, que perguntasse. Por isso que eu amo filosofia. É a cultura do saber. A ciência vai dizer que 2 mais 2 é igual a 4. A filosofia vai chegar e vai dizer: mas a soma dos produtos e dos algarismos, né, Marcelo? Vai dar 4. 1 mais 1 mais 1 mais 1 também é igual a 4. Aí quebra a ciência. Ela já não é mais exata, porque a filosofia vai fazer pensar sobre ela. E é isso que Deus está nos chamando nesse tempo.
para a gente pensar. Ele abre uma vertente para se crer. Ele abre uma vertente para se acreditar. Mas a história de Tomé não termina com a história do discípulo que não estava na primeira aparição de Jesus aos discípulos, que só viu Jesus 8 dias depois. A história de Tomé não vai terminar com a história de um discípulo que não creu no seu mestre, que duvidou do seu mestre, não. A história de Tomé vai terminar de uma maneira especial, quando ele faz a sua confissão de fé. No mesmo capítulo 20, Tomé vai bradar e dizer: Senhor meu e Deus meu. Ali, Tomé se converte à fé. Olha a declaração dele: Senhor meu e Deus meu. Ali ele se converte à fé. A história de Tomé é uma história lindíssima. O primeiro século da igreja, houve muitas campanhas, e as campanhas missionárias de Tomé foram nas regiões da Babilônia, da Pérsia, na região da Média, da Etiópia, da Ásia, da China. E Tomé foi missionário na exótica Índia. A Índia do primeiro século foi cristianizada por Tomé. Tomé foi missionário na Índia, preparou discípulos na Índia e cristianizou a Índia. E sabe como ele morreu? Não como um incrédulo, mas como um mártir, dentro de uma caverna, pelos brahmanes, a flechadas e a dardos, enquanto ele orava aquele Cristo que ele havia se convertido à fé. Ele morre como mártir, e só morre como mártir quem crê no seu Cristo. Tomé foi um homem que acreditou. Ele se converteu à fé. Nós estamos vivendo tempos de incredulidade, tempos difíceis. O pai do menino doente vai pedir a Jesus: ajuda-me na minha incredulidade. Nós estamos vivendo dias de embates à fé, seguidos de uma fé genuína. Nós vamos sofrer nesses últimos dias com o questionamento da nossa fé. Nós vamos viver dias em que a nossa fé vai ser questionada. O ascetismo e o ateísmo vai crescer. As pessoas vão se tornar cada vez mais céticas. Porque o que o ceticismo traz à mente do ser humano? Se eu não acredito na existência de Deus, logo eu posso pecar à vontade. Diz o nécio no seu coração, Salmos 14:1, não há Deus. Então, se eu não creio numa divindade, eu posso fazer o que eu quiser com a minha vida, com o meu corpo, com a minha alma. Posso me prostituir, posso usar drogas. Deus não existe. Porque o conceito de existência de Deus ao ser humano mais distante traz uma sensação de juízo. Deus está vendo. Deus está vendo. Agora, quando eu não creio em Deus, eu faço o que eu quero com a minha vida, porque eu não tenho sentimento de juízo. Foi um teólogo brasileiro que fez doutorado na França, e ele desenvolveu uma pesquisa científica em cima das funções religiosas no cérebro humano. E o nome do livro é A Religião do Cérebro. Ele deu uma entrevista há algum tempo atrás no programa do Jô. E ele falou sobre a religião do cérebro. E ele constatou como cientista que a religião, ou a necessidade de adorar uma divindade, começa no cérebro humano. Ele vai dizer que é uma partícula entre neurônios que desenvolve a fé no ser humano. Isso é um cientista que está dizendo. Lógico, ele vai dizer que todo ser humano tem uma necessidade de adorar uma divindade. Eu acredito que o que ele chama de partícula de neurônios é espírito. Porque é no espírito que a gente desenvolve a fé.
Então, quando você crê que Deus existe, você vai pensar 2 vezes antes de adulterar. Você vai pensar 2 vezes antes de prostituir. Você vai pensar 2 vezes antes de usar uma droga, antes de caluniar uma pessoa, antes de difamar alguém, antes de fazer uma fofoca. Você vai pensar 2 vezes: Deus existe. Deus está vendo. Aí você vai saber que Deus existe. Então essa consciência virá juízo. Todo ser humano tem dentro dele uma necessidade de adorar uma divindade. Deus colocou isso em nós. Agora é tempo de incredulidade. É tempo em que as perseguições não serão mais só físicas. Não quererão só nos levar às arenas de leões, às fogueiras, ou como acontece no Oriente, cortar os pulsos, os braços, mutilar. Aqui do lado de cá, do Ocidente, a nossa fé será provada no campo das ideias. As ideologias serão penetradas na sociedade. A pós-modernidade veio forte com conceitos, com palavras, com estudos, com informações, com conhecimentos, com leis. Vai ser no campo das ideias aonde a nossa fé vai ser disseminada. E aí, a gente vai precisar entender que a gente vai precisar romper em fé nesse tempo. Não adianta a gente chamar ninguém para discussão. Não adianta a gente se gastar com textos longos nas redes sociais, do que a gente pensa, o que a gente acha. Vai ser hora da gente demonstrar que tem fé. Que acredita que Deus existe, que Jesus vive e que Ele está voltando para buscar a sua igreja. A gente vai ter que tomar atitude de fé. Aleluia! E vencer a incredulidade. A Bíblia vai dizer, em Lucas 18:8, que Jesus diz: se porventura quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Jesus sabe e sabia que haveria uma crise de fé, que a incredulidade ia vir. E a Bíblia vai nos dizer, em 1 de Pedro 3,15, que nós podemos responder com mansidão a razão da nossa esperança. Olha só, a razão. Então é uma fé racional, é uma fé inteligente. É uma fé que eu uso a Bíblia para mostrar por que eu tenho essa esperança. Você está esperando Jesus voltar? Por quê? Porque está escrito aqui. É daqui, não tem outra fonte, não tem outro lugar, não tem livro de ninguém, não tem escritor fulano de tal, é aqui. É aqui que está a resposta para o mundo. Todas as respostas para o mundo estão aqui dentro. E nós temos, porque a Bíblia está nas nossas mãos. A incredulidade é sinônimo de insensatez, de obstinação, de rebeldia. A incredulidade, ela está ligada ao preconceito, à presunção, à insolência, ao orgulho, à insensibilidade, ao endurecimento, ao engano. Isso tudo está ligado à incredulidade. A sociedade está incrédula. Estão querendo tirar Deus da sociedade. E Deus ministrava o meu coração quando buscava o que pregaria aqui nesta noite, que é um tempo de pedirmos um avivamento da fé evangélica. Alabaracante orerraios. Da fé. Um avivamento da fé. Um avivamento da crença. A Bíblia vai dizer em Hebreus 13:19 que eles não creram. Por isso não entraram na terra. Endureceram o coração. Caíram no deserto por causa da incredulidade deles. A incredulidade deixou uma geração de israelita fora da promessa. Eu não posso ficar fora do arrebatamento por causa da incredulidade. Eu não posso ficar fora da promessa da volta de Jesus por causa da incredulidade. Esse espírito vai vaguear por aí. E eu preciso ter o escudo da fé, para que por ele eu possa apagar os dardos inflamados do diabo.
Ah, irmã, eu não estou vendo vitória acontecer na minha vida, mas eu estou crendo assim mesmo, eu estou vivendo uma vida de vitória. Ah, irmã, não estou vendo nada acontecer, eu também não, mas eu estou crendo. Se o final dessa caminhada for o céu, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia! Ah, não consegui a casa que eu queria. Raios. Vamos acreditar como os antigos, eu tenho uma casinha lá no céu. Não consegui o carro que eu queria. Não, eu tenho um lugarzinho lá no céu. Não é mais tempo da gente brincar com a nossa fé. Uma geração de israelita ficou de fora da promessa e o pecado qual foi? Incredulidade. Não creram. A gente vai chegar nesse nível. Jesus está voltando o quê? Faz o que você quiser com seu irmão. Maltrata. Jesus está voltando nada. Deus não está vendo isso não. Faz caixa dois lá no seu emprego. Faz o que você quiser, barganha. Jesus está voltando agora, não vai dar tempo de você se consertar. Não abraça uma fé genuína, não. Não abraça uma fé que dizem assim, cede, você não cedo. Faz, não barganho. Barganha, não barganho. Morro, mas não barganho. Uma fé genuína. Uma fé santíssima. Em tempos de incredulidade. Hebreus vai dizer, o escritor, a carta aos Hebreus, vai dizer no capítulo 4, no verso 2, que eles não misturaram. Porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviam. Oh, que mensagem boa, tem que misturar com a fé. Toda pregação que a gente ouve, mistura com a fé, mistura com a fé, mistura com a fé, mistura com a fé. Não misturaram a pregação, a palavra que eles ouviram, com a fé. Ou seja, não deram crédito, não deram credibilidade. Em tempos de incredulidade, é preciso a gente rever a nossa fé. Eu não quero terminar a minha vida com o histórico de alguém que não teve fé, de que não viveu pela fé, que cantou, pregou, viveu dentro da igreja, mas não teve uma vida de fé. É tempo de se resgatar o valor da fé cristã. A fé genuína. Judas vai dizer que nós devemos batalhar pela fé santíssima. Olha só, batalhar pela fé santíssima. Você está pensando que esse santíssimo aqui é o superlativo de santo? Não, Judas vai usar um termo hebraico para escrever isso. Santíssimo vai ser encontrado lá em Levítico capítulo 27, quando vai falar dos votos e das ofertas. E Moisés vai dizer que toda coisa consagrada a Deus é santíssima. Santíssimo está ligado ao intocável. Judas vai dizer que nós devemos batalhar pela nossa fé, porque ela é intocável. Ela não pode ser tocada. Paulo diz que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E Jesus vai dizer no texto do verso 29, que bem-aventurado são os que não viram, mas creram. Essa palavra cai sobre nós. Nós não vimos as suas mãos, não vimos furadas os cravos, não viram a lança do rosto, nós não vimos ele sepultado, não vimos ele ressuscitar, não vimos ele na cruz, não vemos o sangue sair, mas somos felizes porque cremos. Mas bem-aventurado são os que não viram e que creram. Num tempo de que todo mundo quer ser feliz a qualquer preço, porque essa é a frase do momento, eu quero ser feliz. E tem gente fazendo qualquer negócio para ser feliz, e em nome de ser feliz. Eu quero mais é ser feliz, eu quero mais é ser feliz. Tem gente fazendo qualquer coisa, tem gente largando a igreja, negociando os padrões de Deus, porque eu quero é ser feliz. Tem gente sendo presa fácil do diabo dentro da igreja.
em nome de eu quero ser feliz. Em tempos de querer ser feliz a todo preço, Jesus vai dizer assim: quer ser feliz? Você precisa crer. O princípio da felicidade está na bem-aventurança. Bem-aventurados são os que creram. Os que não viram, mas creram. O princípio de uma fé que traz felicidade está numa fé em Jesus, nas palavras de Jesus, no que Ele ensinou, no que Ele nos trouxe. É tempo de resgatarmos uma fé verdadeira, uma fé cristã que move o coração de Deus, não uma fé que barganha, mas uma fé que combate. Aleluia! Aleluia! Uma fé que permanece crendo, independente das ideologias que vão jogar na sociedade. É lamentável, nós vamos orar, mas nós vamos permanecer crendo. A resistência contra o mundo é a nossa fé. João vai dizer isso. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mas essa é a vitória que vence o mundo. Então, em tempos de incredulidade, nós temos que nos levantar e declarar a nossa vida de fé nas promessas de Deus. Nós vamos terminar nossa trajetória como a de Tomé, como verdadeiros cristãos. Até hoje na Índia tem a igreja de São Tomé, monte da fé, levantado pelos discípulos de Tomé. A história dele foi uma história de um homem de fé, embora o estigma da incredulidade, embora Jesus tenha dito para ele: não sejas incrédulo, Tomé, mas tenha fé. E ele terminou com uma história de fé. Eu quero terminar com uma história de fé. Eu quero romper numa história de fé. O hino que foi cantado aqui, acredito, é uma confissão de fé. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. É uma chamada de Deus, a fé, para vencer uma sociedade incrédula. Então eu venho nessa noite orar com vocês, eu quero orar com vocês. E a minha oração é que Deus venha banir, sob essa pressão ideológica derramada sobre a sociedade, a incredulidade. Porque é para isso que a sociedade está trabalhando. É no campo das ideias. A nossa fé é seminada. E daqui a pouco vai ter crente levantando a bandeira. Daqui a pouco vai ter crente dizendo: não é bem assim, eu acho que eles estão certos. Não, vamos tentar entender. Pecado é pecado, irmãos. E com pecado não tem barganha. É isso aqui e acabou. Não é no campo das ideias que eles vão nos convencer. É uma fé resistente. Está ruim, vai ficar pior. Mas nós vamos nos levantar. E nós vamos pedir a Deus o alicerce da fé sobre nós. Aleluia. A fé é tão poderosa, a fé cristã, que Paulo vai dizer que por ela nós vivemos. E que o justo vive por ela. E que se ele recuar na fé, a alma de Deus não tem prazer nele. A fé cristã é tão importante, que ela é uma das 3 coisas que permanece: o amor, a fé e a esperança. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo vai mostrar que é uma das coisas, no verso 13, que permanece: a fé. Então é tempo da gente combater pela fé. Eu gostaria de convidar você para ficar de pé. Você vai começar uma semana cheia de fé. E se alguém pedir a razão da sua esperança, você vai dar. Deus não vive provando a sua existência para ninguém. Eu quero ver se Deus existe mesmo.
Não espere. Isso aqui aconteceu, mas Deus não vive provando a sua existência para ninguém. Quando eu compro um livro, quando eu vou ler um livro, eu leio o prefácio e a introdução. Ali eu já sei o que o autor vai desenvolver. Aí decido se eu vou ler ou não, ou se vai ser interessante ou não. Aí eu leio às vezes porque já comprei, vou terminar de ler. A Bíblia é o único livro que ninguém faz a apresentação do autor. Ah, irmã, tem um prefácio aqui. Não, é da editora. É de quem editou a Bíblia. Eu quero ver um prefácio do autor. Eu quero uma introdução do autor. Alguém dizendo, esse autor estudou em Harvard. Não tem não. Ele já aparece em cena. Assim, ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí você para tudo. Faça isso para ele. Aleluia. Que coisa linda. Jesus está recebendo isso. Aleluia. 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 No princípio criou Deus os céus e da terra. Os céus e a terra. Separa tudo. Deixa o princípio do lado e vem ver quem é esse que já aparece criando tudo. Hebreus 11:6 vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia. O princípio é creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Tem que crer que Ele existe. Aleluia. Tem que acreditar. A existência de Deus é uma questão de fé. A existência de Deus é uma questão de crença. Ou você crê, ou você não crê que Deus existe. O que Deus exige para mostrar que Ele existe? Fé. 11:3 de Hebreus. Ora, entendemos pela fé que os mundos foram criados pelo poder da palavra. Entendemos pela fé que os mundos foram criados pelo poder da palavra. Fé inteligente entende e crê que tudo foi criado pelo poder da palavra. Eu quero nessa noite convidar você a crer. Eu não sei como você entrou nesse culto nesta noite. Eu não sei como é que está a sua fé, a sua dinâmica de fé. Mas eu queria que você se lançasse numa fé verdadeira nessa noite. Você que ainda não é crente, veio nesse culto nessa noite e gostaria de lançar a sua vida a uma fé verdadeira. Sai do seu lugar, nós queremos orar por você. Você quer entregar a sua vida a Jesus pela fé. Não, eu quero crer nesse Cristo. Eu quero dar minha vida para Ele. Aonde você estiver, se lance pela fé. Eu não sou de insistir em apelo, mas eu quero orar nessa noite, para que em dias de incredulidade, você rompa em fé, como Tomé rompeu. Para que em dias de dúvida, em dias de fé provada, em dias de fé colocada em xeque-mate, você se levante e diga: Senhor meu e Deus meu. Põe a mão no seu coração. Em nome de Jesus, toda incredulidade, todo espírito de dúvida, nós seremos perseguidos no campo das ideias. Nós passaremos por provações no Brasil severas, aonde a sociedade desviada dos teus princípios vai querer colocar a nossa fé em xeque-mate. Vão querer provar a nossa crença. Senhor, vão cuspir na nossa crença. Vão dizer que a Bíblia é coisa de palhaços, e já disseram isso. Vão dizer, Deus, que a família é uma coisa que não se deve considerar, que pode haver vários tipos de famílias, desde que os indivíduos se amem. Nós vamos viver dias dentro da sociedade brasileira
que no campo das ideias e das leis vão perseguir a nossa fé. Mas nós nos levantamos nesta noite e colocamos à disposição do teu coração, da tua palavra, a nossa vida. E te declaramos santo. E declaramos que cremos em ti. E fazemos a nossa confissão de fé. E não temos dúvida, Senhor, de que esse é um tempo que o Senhor está levantando um povo que vai mostrar a sua vida de fé. Aleluia! Uma fé que vai mostrar com razão a nossa esperança. Uma fé que vai mostrar com mansidão a razão da nossa esperança. Por isso, nessa noite, quem entrou aqui duvidoso, quem entrou aqui ainda incrédulo, quem entrou aqui ainda cheio de questionamentos, Deus, vem acalmar os pensamentos. Traz um movimento de fé nesta noite. Traz um mover de fé. Dá uma semana de fé aos teus filhos. Libera, Senhor amado, para a glória do teu nome, uma unção que faz eles transbordarem como testemunhas de uma verdadeira fé. E quem crê se movimenta, porque pela fé Noé construiu a arca, pela fé Abel ofereceu sacrifício, pela fé Sara obedeceu, pela fé Abraão obedeceu, pela fé. Porque a fé se move, que em dias de incredulidade nós venhamos vencer com uma fé genuína, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém.